Olá, pessoal. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Deixar o pessoal entrar na minha live sobre o meu método da nova terapia chinesa NTC. Agora eu vou falar sobre a deficiência no rim e na bexiga. Deficiência. Sejam bem-vindos. Estou conectando a outra plataforma também. Deficiência no rim e na bexiga. O que isso quer dizer? Sejam muito bem-vindos. O que isso quer dizer também na sua concepção, na sua existência? O que rim é ligado a... O que a rim tem ligado a nossa concepção, ao seu rim, à sua bexiga? E o que isso acontece com pessoas que elementam água, nos 5 elementos? O que isso representa? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco da nossa concepção, da gestação, da primeira infância, segunda infância e também na fase adulta. E se der tempo, a gente chega um pouquinho mais profundo para que vocês possam entender um pouco melhor. Sejam muito bem-vindos, boa noite, com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa entregar para mais pessoas, para ter mais conhecimento sobre o meu método NTC. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quem tem doença no rim, deficiência no Qi do rim, através do meu método NTC. E pessoal, aproveitando, já mostrando, eu sempre uso essa garrafa como medidor. Tem 1,5 litro de água todos os dias. Para quê? Para nutrir o rim e a bexiga. Para não trazer doenças. E por que as pessoas muitas vezes perdem a sede, perde a vontade de beber, tomar líquido? E aonde está escondido essa crença? E muitas vezes é ligada à ânsia inconsciente da morte, trazendo a deficiência do órgão sem perceber. Sem perceber. E quando a pessoa entra uma depressão, uma tristeza profunda que vem através do rim, e é a emoção negativa que entra, que consta no rim, que você instala no seu rim, para que não leve o líquido e nem toma o líquido suficiente, levando à enfermidade, levando a não produzir e não ter a vontade de viver. Então muitas pessoas não percebem que você está se matando, levando os órgãos à deficiência sem perceber. Isso através do estudo milenar, e através da neurociência que traz todo esse conhecimento, esse estudo. Pessoal, com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa entregar para mais pessoas que estão passando pela fase, que tem deficiência do Qi do rim, que é onde é a sua concepção. E eu trago através do estudo milenar, como a sua orelha é como se fosse um feto de ponta cabeça. E se você observar ela direito, ela tem formato de um rim. São os dois. Você percebe isso? Observa a sua orelha. Essa é a sua história. Nessa orelha, se você não perceber, ela conta toda a sua história. Isso aí, ela conta toda a sua história. E nela vem através da sua concepção, que é o seu rim. Por isso que eu trago também muito o conhecimento da formação da sua concepção, da sua gestação. Quais são as crenças, quais são os traumas que você traz e deixa instalado dentro desse rim, que muitas vezes não permite você se relacionar. Você carrega muitas vezes desde a sua concepção, da sua gestação. Na sua gestação você já carrega
As dores talvez da mãe, do pai. Será que quando ela estava grávida, o papai e mamãe teve problema, dificuldade, medo com o lado financeiro? O que vai acontecer depois dessa criança nascer? Será que teve consumo de drogas? Será que teve também remédios abortivos, chás abortivos, sem ela saber? Será também? Então pensa, analisa referente a isso. Pessoal, aqui eu estou trazendo o meu método, a nova terapia chinesa, e através do estudo milenar, junto com a neurociência, junto com psicanálise, coach, que todos eles possuem formação, que eu trouxe o meu novo método, a nova terapia chinesa. Então, na gestação, consta muitas. E o que mais pode ter acontecido, talvez com essa criança, que é você que está me assistindo? O que pode ter acontecido mais com essa criança? Será que a mamãe passou uma dificuldade? Será que teve um abuso? Será que teve talvez um estupro? Que você nunca soube conscientemente, mas essa criança que estava lá dentro, na barriga, sofreu. E o que pode trazer até sua fase adulta? Acontece que é toda a sua história, que você pode estar ferindo os seus órgãos e você nem percebe. Por isso que eu trago o seu rim, através do estudo milenar. E quando nasce essa criança, como será que essa criança nasceu? Ela nasceu de uma maneira natural? Ela nasceu por conta do fórceps? Ela nasceu mais branquinho, mais roxado, mais roxo porque teve estrangulamento, talvez, do cordão umbilical? Como será que essa criança nasceu? Muitas vezes, você foi essa criança. Você consegue se identificar? E aonde está essa crença? O trauma pode estar instalado lá dentro, que essa criança... Pessoal, que vocês que estão assistindo, com o dedinho na tela, sejam bem-vindos, pessoal. Estou em duas plataformas. Então, com o dedinho na tela, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para lá. Então, não achem estranho, porque eu preciso olhar para duas telas para me conectar melhor com vocês. Então, muitas vezes você é essa criança, principalmente quando uma pessoa nasce, um exemplo, num fórceps. Então, qual que é a primeira coisa que fica marcada nessa criança? Pode ser que essa criança, ela nasce que precisa ser forte. Ele teve uma ajuda, que foi uma ajuda meio estranha, que ele não queria, principalmente porque a mãe deixou de ajudar, porque a criança, ela queria essa força da mãe, só que a mãe perdeu a força, precisou de uma ajuda de um médico através do fósforo para tirar a criança da barriga. E essa criança, ela nasce falando assim, eu preciso ser forte, eu preciso ser independente. Muito obrigada pelo presente, sejam muito bem-vindos, pessoal. Com o dedinho na tela, com que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas, que a plataforma entende dessa maneira. Então, a criança é forçada a sair dessa barriga, no nascimento. Aí na fase adulta, o que a criança entende? Que ela precisa ser o tempo todo forte e não quer ajuda de ninguém. Mas de repente, em um planejamento empresarial que a pessoa tem força, ganância, ambição e o sonho, meta, missão, o ideal, vai lá e tenta conquistar. E quando fecha esse planejamento, percebe, inconscientemente parece que falta algo e precisa de uma ajuda. Porque no nascimento, ele usou tanta força, tanta necessidade para nascer, que ele precisou ser forte para batalhar
Ele não queria a ajuda de ninguém. Mas no final, no inconsciente, a mente vem com a mensagem. Quando vem no fechamento, toda vez vem no fechamento, chega a insegurança que ele precisa de ajuda de alguém. E ele não percebe que aquela ajuda foi naquele momento que ele precisou de um médico para sair da barriguinha da mãe. E acontece na fase adulta, às vezes acaba autossabotando, pensando que precisa ser forte o tempo todo, porque no nascimento precisou. E na hora H, no fechamento de algum contrato, de algum projeto, pensa, não, eu não sou suficiente para nada. Eu preciso de ajuda de alguém e às vezes não tem ninguém para ajudar. Ou seja, às vezes precisa voltar, às vezes voltar para casa e pedir ajuda da mamãe. Porque aquele momento do nascimento também, ou outro, tá? Ou ele não tem ninguém, perde força, acaba desistindo do fechamento do projeto, ou às vezes ele sente a necessidade de voltar para casa e pedir ajuda da mãe, porque naquele momento do nascimento faltou aquele empurrão da mãe e precisou de um outro. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Isso é forte, tá, pessoal? Então, muito obrigada pelos presentes, com dedinho na tela. Aquelas pessoas que não me conhecem, sou Patrícia Liu, treinadora. Eu trago o meu método NTC da nova terapia chinesa, que eu junto com as técnicas ocidental e as técnicas orientais para trazer resultado para você. Para doenças crônicas, doenças autoimunes, onde pessoas falam que não existe tratamento, existe sim. E as empresas que você nem saiba disso. Eles preferem que você nunca seja curado e fique dependente dos remédios. Então, quando existe uma emoção negativa aí, onde, através do estudo milenar, acredita que você já nasce predestinado a algumas doenças, que é uma delas é o que eu estou contando aqui. Pela desistência que você tem. Tá? E o que acontece através na primeira infância de uma criança? Muito obrigada pelos presentes. E através desse meu método você consegue identificar lá no fundo da sua concepção e além disso, reestruturar toda a sua crença através de quê? Além da sua formação, do que você carrega da sua concepção, da sua ancestralidade. Desde o bisavô, desde as crenças da família, que papai e mamãe carrega, e o vovô, vovó carrega, que você escuta histórias, e a família tem que viver desse jeito. Porque a família toda teve câncer de mama, a família inteira teve tireoide, hipotireoidismo, a família inteira, todas as mulheres teve cisto no ovário, então todos terão. Todos terão. Será que você precisa ter? Precisa fazer parte dessa tribo? Precisa pertencer à família e acreditar dessa maneira? Agora acabei de falar do seu nascimento. Além disso, logo no seu nascimento, você já carrega uma crença que você pode criar um trauma, uma crença e um trauma logo no nascimento ou desde a sua formação. Ou seja, você já carrega o que vem lá atrás, que você acredita que tem que carregar para fazer parte e ainda carrega as emoções da mamãe, do papai, que acontece no exterior desde a sua formação do seu braço cisto, dos seus braços cistos. O seu nascimento, que pode ser de fórceps, pode ser que foi cesárea, teve cicatriz, foi natural. Como foi esse nascimento? Você nasceu mais branquinho, mais roxo? Como foi o seu nascimento? Como foi para você? E às vezes nem a mamãe consegue dizer, mas essa emoção ficou dentro de você e você tem comportamentos que vêm do seu inconsciente que não deixa você realizar
o seu sonho e você não percebe. Edson, seja bem-vindo. Edson estava em um e estava no outro, com dedinho na tela. E aquelas pessoas que não me conhecem, está entrando agora. Sou Patrícia Liu, treinadora. Eu estou em 2 plataformas. Eu olho aqui e olho ali. São 2 plataformas. E se eu disser para você que o seu rim é a sua concepção, e logo que você nasce, eu tô falando do nascimento ainda, daqui a pouco vai entrar na primeira infância, segunda infância, fase adulta, e depois a gente traz as feridas dos nossos órgãos, das nossas vísceras, que é o nosso rim, a nossa bexiga, que traz a doença dos nossos órgãos. Através disso, você vem com outras doenças dos órgãos e dos outros órgãos e das outras vísceras internas, que é a ânsia inconsciente da sua morte. E as pessoas não têm consciência disso. Boa noite, boa noite. Essa é a nova terapia chinesa, NTC. O que mais a gente pode trazer? E além disso, o que... Vamos lá, vamos juntar tudo isso para trazer mais conhecimento para que você possa se identificar melhor. Seja bem-vinda, Sara. Faz tempo. Ivani, Jordan. Eu estou em 2 plataformas, tá, pessoal? Resumindo, irei morrer. Davi, uma coisa que a gente sabe nessa vida, que a gente nasce e uma hora a gente vai embora. Mas a gente tem que ir embora realizando todos os seus sonhos, todo o seu desejo. Você tem uma missão, você não veio para nada. Você tem uma missão, você tem um ideal, você tem sonhos. Não é só apenas um sonho, mas vários sonhos. Amém? Jesus te ama também. Então, Davi, claro, uma hora todos vão. Mas eu venho aqui trazer para você a consciência. Para quê? Para que você tenha longevidade. Para que você vá até sua velhice com saúde mental e saúde física plena. É isso que Deus também quer para você. Não viver aqui apenas por viver. Isso aí não faz sentido nenhum. Mas que você possa realizar a sua vontade e o seu desejo. Estamos comigo? Sim, pessoal. Ok. E o que a primeira infância fala? Você pode trazer traumas através da sua gestação, através do seu nascimento. Sabe aquela batidinha na bunda quando o médico dá para você dar o primeiro choro, aquele choro, grito primal? Aquele também pode trazer um trauma. Por isso que tem pessoas... Pode trazer um trauma para você, um trauma tão grande, por isso que tem pessoas que não gostam nem que quando você dá uma batidinha no ombro. E para os outros, aquilo lá não tem significado nenhum. Mas para alguns, aquilo causou um trauma tão grande que parece que deu uma surra para aquela criança que acabou de nascer. Vocês estão entendendo o raciocínio, pessoal? Com o dedinho da tela, onde esse conteúdo possa entregar, que a plataforma possa entregar para mais pessoas. E também existe aquele setinho, o aviãozinho, onde você possa enviar para mais pessoas que você ama, que as pessoas possam assistir esse conteúdo e levar esse conhecimento mais adiante. Pessoal, sejam bem-vindos, pessoal. A primeira infância, isso é sempre ligado através do estudo milenar com o seu rim e com sua bexiga. Então, a primeira infância, a sua formação, que é ligada à sua orelha, tá? Sempre ligada à sua orelha, que é a sua história, a história que você traz. Então, quando você cria um trauma, é ligada através da sua formação, da sua orelha também. Claro que você também traz através da genética, do tamanho da orelha, o formato, a grossura, também. Mas o que ela também pode trazer?
através da sua gestação, do seu nascimento, da sua primeira, segunda infância. Eu vou explicar um por um, que no final você vai entender tudo. O que que isso tem a ver com o seu rim, com o seu comportamento, a sua característica. Então, na primeira infância, você cria os padrões, das crenças, padrões e comportamento. Quando você nasce, você tem um contato da primeira pessoa que te abraça. Normalmente é o papai e a mamãe. Papai e a mamãe. Então essas são as primeiras pessoas que normalmente você se apaixona. Você ama, se apaixona pela essa pessoa, que é o primeiro contato. Então, tudo que eles fazem, todos os comportamentos deles, as crenças, os comportamentos, não importa se é o correto ou incorreto, para você não tem problema nenhum. É uma verdade única. Os alimentos que eles colocam para você também. Os alimentos que eles colocam para você também são os únicos que existem na face da Terra. Porque você não tem conhecimento de nenhum outro. É o que eles gostam, é o que eles criam consciência para colocar na sua boca. Essa é a primeira infância, onde chega aproximadamente até os seus 7 anos de idade. Aonde vem os seus padrões, as suas crenças, os seus comportamentos, através do papai e da mamãe. Depois disso, não importa se é verdade ou mentira, tudo que aquilo lá, depois vem a segunda infância. A segunda infância vai dos 7 aproximadamente 12 anos, até, se for um menino, até primeira ejaculação. Essa vai a segunda infância. E a menina até a primeira menstruação. Essa é a primeira infância que acontece. E a criança começa, essa idade, a criança começa a perguntar muito o porquê. A questionar os pais. E para trazer na mente dessa criança o que é congruente, o que não é. E essa fase aonde começa a ter uma distância e ele começa a ser mais julgador, vir com mais julgamento se aquilo lá é o que ele aprende através dos amigos ou dos professores. Então, o que os pais dizem começa a entrar em conflito com o que a criança assiste nas redes sociais e o que a criança aprende com os amiguinhos, com os pais dos amiguinhos, com os professores. Muitas vezes, quem é a autoridade para essa criança são os professores e os médicos. Por isso precisa tomar muito cuidado, papais e mamães, para os médicos que vocês levam. Que os médicos são aqueles que dão diagnóstico das doenças. E muitas vezes a criança acredita por eles serem rotulados naquela doença que eles não precisam estar carregando essa rotulação. Eles levam isso a vida inteira achando que é deficiente em algo, sendo que eles podem criar força, criar o próprio corpo, a mente pode vir com anticorpos naturais para combatê-la. Porque isso acaba carregando as crenças e os traumas também. Muitas vezes esses choques nos fazem despertar. Então, pessoal, com o dedinho na tela, que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas, para terem mais conhecimento. Seja muito bem-vindo, pessoal. Estou em 2 plataformas, falando em 2 plataformas, e eu estou trazendo o estudo ocidental e o estudo milenar oriental. E tem gente perguntando aqui, o Paulo perguntou várias vezes, a cura. Eu te falo, Paulo,
Tudo tem solução. Tudo tem solução. Depende do nível, do grau. É o que você acredita. O que você acredita. Qual que é a sua crença? Qual que é a sua dor? E o que passa da sua mente? Porque 89% das doenças crônicas e doenças autoimunes, das emoções que começam, emoções negativas, sentimento negativo começa a ferir os nossos órgãos e os nossos vísceras. O seu órgão e a sua víscera vem da sua mente, é o que você alimenta a sua mente. Não apenas o que vem dentro que você coloca dentro da sua boca, para dentro do seu corpo, mas também é o que você coloca, alimenta, como você alimenta a sua mente, tá? Isso pode te levar a ter uma cura ou não. Eu falo isso porque eu tenho doença crônica, doença autoimune. E quem estiver comigo, quem já foi nas minhas palestras, sabe da minha história. Então aqui a gente só tem 1 hora para passar todo o conteúdo que eu tenho para vocês. Não vou conseguir contar toda a minha história no meu storytelling, mas 1 hora dessas eu posso estar citando algumas coisas. Algumas pessoas que já me assistem ao longo do tempo sabe das dores que eu tenho, por isso que eu trago esse estudo para vocês. Porque eu sou uma sobrevivente. E muitos falam que eu tenho pele boa, por quê? Qual que é o segredo? Eu estou trazendo todo esse segredo. Como que você traz a energia também? Tudo isso para quê? Ajudar vocês a buscar a longevidade. E eu falei agora da segunda infância, pessoal. Da segunda infância. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Diga sim se estão comigo, estão entendendo essa explicação minha. Se eu estou sendo bem clara nessa explicação. Isso é verdade, já tem estudos que provam que a depressão, por exemplo, é um ponte para câncer. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Tem bastante amigo entrando aqui no Instagram e eu tô em outra plataforma também que tá com mais audiência. Pessoal, eu estou trazendo esse casamento, tá? Entre o estudo milenar e o estudo ocidental. E o que acontece com a vida adulta dessa pessoa, dessa criança, que pode ser que é você? Que muitos de vocês estão se identificando. Eu tenho acne no rosto, no pescoço, nas costas. Através do estudo, isso também tem a parte emocional que afeta, que traz muitas manchas de pele. Acnes, através do estudo milenar, eles trazem como manchas. E quais são? Você tem que primeiro, Silane, é assim que se fala, Silane? Você primeiro precisa observar muito o tipo de alimento que você come. Eu falei muito essa semana toda, de manhã, às 9 horas da manhã, falei muito das combinações de alimento que faz mal para o seu órgão, para a sua víscera, para o seu organismo. Você pode buscar ali, desde semana passada, eu citei um alimento, conjunto de alimento que causa mal, traz manchas para a pele. Então você tem que observar aquilo que você coloca, que você alimenta e aquilo que você alimenta a mente. São esses dois alimentos que a gente fala que é o chi do sangue, chi de alimento, chi da parte vital. Então depois você tem que observar que esse acne também tem um fundo emocional enraizado aí, que você pode fazer tratamento, em algum momento ela pode melhorar, em algum momento ela volta com força e energia. Por que isso? É um gatilho emocional que cria na sua mente. Então você tem que ver essas duas combinações e o seu comportamento. Qual é o seu comportamento do seu dia a dia?
E na fase adulta, o que pode acontecer com essa criança? Eu citei de uma criança que nasce no fórceps. Na fase adulta, o que ele pode acontecer? As pessoas que estão me acompanhando já assistiram, então não vou repetir. E uma pessoa que não nasceu no fórceps, o que também pode acontecer com qualquer um? Com qualquer um. Qual que é o trauma que pode acontecer? Um impacto emocional que pode acontecer de um abandono, de uma traição. Traição pode ser na vida amorosa, em um relacionamento, pode ser uma traição no trabalho, pode ser uma traição de uma sociedade. Tudo isso pode acarretar, causar um trauma enraizado nessa pessoa numa fase adulta. Vocês conseguem me entender? Então, o que isso afeta? Com todos esses pensamentos, traz uma tristeza profunda que afeta o rim dessa pessoa. E o que mais essa pessoa pode ter? Começa a afetar o rim. Essa pessoa começa a afetar, além do rim, a sua bexiga. Que acontece as micções que a gente fala, e com a bexiga e o rim afetado, começa a trazer insônia para essa pessoa. E eu te falo, pessoa com deficiência do rim, que tem a natureza é água, nos 5 elementos da medicina chinesa, nos 5 elementos, e eu já tô entrando, pessoal, na fase que a pessoa tem a ânsia inconsciente da morte. Então, o que leva a isso? Pessoa que é elemento água, a gente tem que tomar líquido, só que mesmo consumindo líquido, a coloração dessa urina é diferente. Não é porque as pessoas... Sabe o que eu percebo na sociedade? As pessoas acham que urinando branco, porque você sinônimo que eu tomei muita água. Escutei isso recentemente e eu fiquei olhando, eu falei assim... Através do estudo milenar, isso não significa que é bom, ok? Não é bom também. Então é um conjunto. Se você toma água demais, em excesso, você pode se afogar os seus órgãos, suas vísceras. Você está se matando e você não percebe. Então tem gente que tem a neura de consumir água demais, que não é o correto, e a consumir água. Não é tomar sempre, tem gente que fala assim, eu preciso sempre ter um saborzinho nessa água, ou aromatizado, ou chá, ou algo assim, ou suco, mas eu não consigo tomar água pura. Não, tem que ser líquido pura mesmo. E vamos lá, vamos continuar. O rim, o que ela traz mais? Essa pessoa tem uma tristeza tão profunda que existe uma raiva enorme, que é bem provável que também tem problema no fígado. E com a deficiência no rim, causa fraqueza nos pelos em geral, na sobrancelha, nos cílios e pelos do braço e do cabelo. Começa a causar fraqueza no cabelo. O couro cabeludo ou da pele é mais sensível. Tem gente que entrou esses dias, eu tava falando do rim, e fala assim, eu tenho uma sensibilidade, que o meu couro cabeludo é mais sensível. Existe dor de cabeça aí também, certamente. Quando eu tomo muita água, a cor fica mais clara da urina. Eu vi que na Globo que eles incentivam a beber bastante. A Globo passou uma vez. Sim, tem que tomar líquido, mas não é em excesso. Será que é sempre 2,5 litros ou 3 litros? Cada organismo é feito de um jeito. Precisa ir ao médico. Não é regra que você tem que tomar 2,5 litros e 3. Precisa ver o quanto que você, dos alimentos que você consome, o quanto de líquido possui esses alimentos.
Vocês entendem isso? Eu não estou falando que tomar líquido faz mal. Não é isso. Pelo contrário, você precisa consumir, mas não em excesso. E mais, quando a pessoa começa a trazer, eu estou falando desde a sua concepção, da sua gestação, da concepção, da formação dos seus braços cistos, dos seus embriões braços cistos, desde a sua gestação, quando você estava na barriguinha da mãe, até o seu nascimento, a primeira infância, a segunda infância, na fase adulta, o que pode causar para a sua saúde e os seus órgãos através do estudo milenar, junto com o Ocidente. Nunca mais acredito na Globo, não. Eles passam muitas informações muito corretas também. Eles tragam médicos que têm estudos também. Mas eu estou trazendo um outro conhecimento para que você possa acrescentar, para que você possa ter pode acrescentar no seu conhecimento, ok? Onde você pode buscar, através desse meu método, um tratamento para a sua doença crônica, a sua doença autoimune, que as pessoas falam que não tem tratamento. É isso que eu estou trazendo. E muitas vezes você está se automutilando, levando o seu corpo, o seu órgão, à morte sem você perceber. Parabéns pelo seu trabalho, é muito caráter e competência. Deus abençoe com muito sucesso. Gratidão. E foi através de muita oração que eu trouxe esse conteúdo para vocês. E não foi à toa que eu estudei tanto. No começo eu nem entendia por que eu fui estudar tantas coisas. E eu te falo, eu nem gosto de estudar, mas eu continuo estudando. Porque o ser humano, Deus criou cada ser de um jeito que é tão diferente e nunca para as mudanças. Os seus cabelos são maravilhosos, parabéns, gratidão. Pessoal, continua com o dedinho na tela para que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas. A minha intenção é que possa ajudar mais e mais pessoas que precisam. E todos possuem uma dor dentro do corpo. Não existe uma pessoa que está com saúde plena. Não existe. Todos nós temos alguma dor emocional, doença crônica, doença autoimune que afeta o nosso organismo. Se você não identificou, alguém da sua família deve passar pela situação que você pode estar ajudando a pessoa que você ama. Aquela pessoa que sofreu de AVC, câncer, doença gástrico, doenças inflamatórias gástrico-intestinal, tireoide, diabetes tipo 1, psoríase. Mas o que? Tem tantas doenças crônicas, tantas doenças autoimunes. Você vê que ainda tem Parkinson, alergias, doenças do fígado, hepático, que muitos não têm tratamento, apenas para estabilizar o seu... Eu estou aqui no Instagram também, tá? Faz um no Instagram, eu estou com diabetes, é isso aí. Ele só vai te estabilizar e ao longo do tempo você vai ter que aumentar os remédios. Meu pai passou por isso. Então, pessoal, depende de você. Qual que é a emoção negativa que você carrega? Problema do rim, a produção do rim. O que é o rim? O rim é a sua concepção. E pessoa que é do elemento água, problema no rim. A gente fala assim que é falta de chi renal. E normalmente existe uma instabilidade hormonal nas pessoas. Então, quando você está com problema na sua concepção,
além de você precisar ficar repondo o hormônio, você precisa o hormônio testosterona, você repõe, logo mais você perde, você tem que estar repondo toda hora. Vocês entendem esse raciocínio? Porque o seu Qi não está elevando. E o que precisa ser trabalhado aí? Essa tristeza profunda que você carregou, o trauma desde a sua concepção até o seu nascimento, e ela vai agravando na fase adulta, levando à ânsia inconsciente da sua morte. E essa pessoa começa a sentir, por a deficiência do seu rim, começa a sentir tontura, por conta do hormônio, deficiência no testosterona, no seu parte hormonal, tanto feminino, masculino, porque a gente fala que o yin e o yang precisa estar equilibrado. A função sexual começa a ficar deficiente. Tem a leucorreia. E também muitas vezes, a grande maioria das vezes, existe a parte do osteoporose, que é o osso começa a enfraquecer e começa a sentir, a princípio, a primeira coisa que começa a sentir antes do enfraquecimento total dos seus ossos, você começa a sentir fraqueza no seu joelho e nas pernas. Aí, e você começa a sentir também a dor aqui na coluna. Você começa a ficar cada vez mais corcunda, porque não existe mais essa força na sua coluna, por conta do seu rim. Claro que ao longo da idade, por falta da musculatura, por isso que a gente fala que a atividade física também é importante. Nós somos um conjunto. Então não é apenas fazer um exercício físico que nem louco que vai melhorar tudo isso, não. Mas também não é só se alimentar bem e ficar sedentário. Você não tem a saúde física. E os chineses sempre falam, se você quer viver, é um ditado. Se você quer viver, então você precisa se movimentar. Eu vou te contar, tem gente aqui na outra plataforma falando muito do diabetes. Meu pai é diabetes, ele desenvolveu na fase adulta. E ele acreditou, primeiro é porque eu tô falando da fase da infância, da concepção, do nascimento, tá? Então o que ele veio carregando? Meu pai acreditava que por ele ter saído do país natal dele, ou seja, ele primeiro, olha só a trauma que a minha avó teve quando teve meu pai. Primeiro ele se formou na gestação, na fase da guerra, lá na China, no norte da China, que foi a guerra civil. Eles saíram, a minha avó teve que sair do país. Ela era da nobreza, da família real, é a prima do rei. Decaiu o império, aí veio essa guerra civil e as pessoas que tinham propriedades tiveram que sair. Porque é o medo de ir para campo de concentração. A minha bisavó foi para campo de concentração. Ela não saiu do país, que é a mãe da minha avó. Meu pai quase nasceu no navio, indo para Taiwan. Taiwan é capitalista. Então eu não sei se eu devo falar que ele é um país, Taiwan é um país independente ou não. É sim e não. E eu não entro nessa fase de discussão política, que eu também não sou muito expert nisso. Então o que aconteceu? Queria saber como sair de um casamento por interesse em dinheiro. Aqui eu não consigo falar sobre isso, tá, Luiz? Mas você pode chamar no bio para depois a gente conseguir falar. Agora eu estou falando apenas desse trauma desde o seu nascimento e eu trouxe a parte da doença crônica que meu pai desenvolveu.
tá? Ao longo da idade, e esse através da concepção, e você vê que tem a ver com o rim, tá? E a diabetes, que ele teve desenvolvimento. Então, eu tô trazendo isso que é muito real para as pessoas. Então, ele nasceu, quando ele chegou, colocou os pés, a minha avó colocou os pés na terra, em Taiwan, ela foi levada direto para o hospital. Meu pai nasceu. Então, meu pai, desde a gestação, a preocupação do que vai acontecer lá na frente, no sucesso, na realização, eles não tinham nenhuma percepção aonde que eles estão pisando e aonde que ele poderia nascer. Imagina nessa preocupação dessa mãe que passou para o nenê que estava na barriga. Então imagina isso, com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa entregar para outras pessoas. E muito obrigada pelos presentes que vocês estão me entregando, mandando para mim. E mande para as pessoas que você sabe que precisa saber mais desse conteúdo. Pessoal, então ele nasceu desse jeito. Ele nasceu achando que ele não merecia viver. E ao longo da idade, na primeira infância, ele teve uma doença muito grave, respiratório, e depois intestinal, inflamação intestinal. Então essa criança estava toda hora trazendo informações que ele não merecia viver, mesmo sendo muito amado pelos pais, mesmo sendo uma criança muito desejada. Nessa foi a primeira infância. E depois ele casou e saiu do país novamente, de Taiwan. Ou seja, ele largou a família para casar, para constituir outra família aqui no Brasil, que foi com minha mãe. Novamente veio sem saber o que vinha pela frente. E por que ele repetiu isso? O que a mente trouxe? Que ele precisa pertencer à tribo. Porque a família, meu avô teve diabetes. Desenvolveu diabetes. E como que o meu bisavô já veio de uma família rica, eles já tinham consciência do diabetes e eles falavam assim, nós somos da nobreza naquela época, e diabetes era considerado uma doença de nobreza. Apenas pessoas ricas tinham esse tipo de doença. Olha a crença, achando que apenas os ricos tinham diabetes. Hoje em dia qualquer um tem. Então todos vocês são nobres. E será que é uma doença é uma doença nobre? Alguém quer realmente ter uma doença nobre? Doença nobre? Isso é mais para se consolar. Então, portanto, meu pai, para pertencer à tribo, fazer parte da família Liu, na fase adulta, ele sempre levou a vida toda falando que na fase adulta, numa certa idade, entre os 40 a 45 anos, ele iria ter diabetes. Porque toda a família, todos os homens da família teve diabetes. E faleceram por conta do diabetes. E foi isso que ele carregou. Para fazer, colocou na mente dele essa verdade única. Você entende essa verdade única que ele carregou? E a dor dele por ter deixado alguém para trás. E ele faleceu de uma doença degenerativa, um dos motivos causado pelo diabetes e pela uma doença degenerativa do cérebro. E uma doença rara. Uma doença rara. Que ele botou e não tem tratamento e não tem cura. Não existe remédio para isso. A cada 1000 pessoas, uma pessoa tem esse tipo de doença. Ou seja, é raríssimo, não existe. Vocês entendem isso? Então nós somos o que nós colocamos. E quando a mente dele foi se apagando,
Através da ressonância, ele não tinha mais diabetes, não tinha mais problema cardio. Ele não precisava mais tomar insulina. Ele não tinha mais catarata nos olhos. Quando a mente foi apagando nele, que a gente foi fazendo a ressonância, foi percebendo. E a pele dele ficou lisa, pessoal. Lisa, que não tinha, ele não tinha mais nenhuma doença. Tirando essa doença degenerativa que foi como se fosse um vírus, uma bactéria que foi comendo o cérebro dele. Então, por isso que o quanto você é aquilo que você alimenta na sua mente. E eu sempre trago o versículo bíblico que tem no Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo fala: renovai a sua mente constantemente, porque a sua mente é que alimenta todos os seus órgãos. O seu coração, através do estudo milenar, você primeiro coloca no seu coração, que a gente fala toda doença, os orientais falam, toda doença vem através do coração e depois passa pela mente. Ou seja, você sente, você se emociona e tudo aquilo fica gravado na sua mente inconsciente. Por isso, desde a sua formação, tudo que você passou dentro da barriguinha da mamãe, sendo aquilo lá, se foi um abandono do pai, se teve algum tipo de chá que quis abortar, sem ela perceber, ou conscientemente ou inconscientemente, se você foi desejado ou não, se teve preocupações financeiras, preocupação com o ambiente, com o local, com o convívio, tudo isso você sentiu dentro da barriga. E com a história que eu contei do meu pai, ele carrega a história desde as ancestralidade, a doença que ele acredita que todos precisam. A família toda achou que precisava ter essa doença para fazer parte da tribo da família Liu. Para fazer parte daquela nobreza que já decaiu. Não existe mais. Entende essa dor que eles carregavam? E eles passaram a vida toda achando que um dia poderia voltar para o país. Mas cada um construiu a sua vida fora, a sua família. E aquela dor que tinha que voltar para o país não era mais do meu pai. E ele nunca entendeu que era do outro, ele tinha que devolver isso. E trouxe para a mente dele. Até trazer essa doença degenerativa, porque a mente não consegue chegar a um ponto que você não consegue lidar e você começa a trazer o quê? A ânsia inconsciente da sua própria morte, e você começa a trabalhar com que os órgãos parem de funcionar. Um exemplo muito claro, quando você vê um doente, principalmente pessoas que têm câncer, faz químio, faz segundo, depois aí depois estabilizou o câncer, passa alguns anos e volta pela primeira, pela segunda, aguenta pela terceira, chega talvez numa quarta, a pessoa fala assim, ai, olha, se voltar de novo, no último, eu desisto. Aconteceu com minha tia, uma tia minha. Ela se entregou, ou seja, a mente começa a fazer com que todos os órgãos parem de funcionar. Eles fazem para parar o seu rim, a sua concepção. Ela começa a querer diminuir a bateria que vem da sua concepção, que é o seu rim. Que essa bateria é dada gratuitamente por Deus, pelos seus pais. E depois existe uma segunda bateria da sua vida, que é a bateria da sua energia, que você inclui com a atividade física, com o alimento que você coloca na sua boca e com o que você alimenta na sua mente, para que você tenha uma saúde mental, saúde física
e a saúde espiritual, que é muito importante. Todos precisam ter uma espiritualidade para saber o que no final você está vivendo aqui. Será que é apenas para cuidar dos filhos? Apenas para construir uma família? Somente isso? Claro que isso é muito importante, que faz parte. Mas dentro de você tem que ter um Deus, que é o centro do seu equilíbrio. Eu fui rejeição na barriga da minha mãe. Minha irmã teve câncer 3 vezes e nunca desistiu. Parabéns. Parabéns, Paulo. Mas quando ela... Por isso que eu falo, câncer. Por que câncer volta? Porque a mente começa a criar aquela crença, criar aquela massa, faz com que ele trabalhe demais, voltando com aquele câncer. Existe uma emoção negativa muito grande enraizada aí. E quando você trata a emoção negativa, e muitas vezes vem além, como eu já expliquei, vem além, por isso que eu trago agora no dia 2, 3, 4 de dezembro, que uma pessoa, se vocês realmente querem tratar e sair dessa, para não precisar ficar mais dependente e conseguir entender e trazer um tratamento para suas doenças crônicas, doença autoimune, depois que você realinha desde os seus ancestrais a história e devolver o que realmente é deles e saber o que realmente é seu, o que é a sua responsabilidade, o que faz parte da sua vida e o que faz você ter essa ânsia inconsciente da sua morte. O que faz você criar a sua morte, essas doenças, racionalmente, conscientemente, você não quer essas doenças. Mas o que faz a sua mente trazer tudo isso? E quando você entende, você faz o químio novamente, isso daí zera e nunca mais vai afetar a sua vida, porque não te pertence mais. Vocês conseguem me entender a importância? Por isso eu trago muito o estudo ocidental junto com o estudo oriental. Porque eu acredito que essas duas sabedorias conseguem se unir. Eu gostaria muito de me tratar. Aquelas pessoas que realmente querem se tratar, me chama na bio e escreva hashtag, que eu estou na semana do Black Week. E essa termina amanhã, a minha última live do dia 29. A minha última live de manhã, amanhã de manhã. À noite eu não vou ter mais live. Que eu estou preparando todo o conteúdo para vocês para dia 2, 3, 4 de dezembro. Aqui no Hotel Fazenda, um treinamento onde eu vou ensinar para vocês para cuidarem da sua saúde crônica, da sua saúde autoimune, para que você entenda, através desse realinhamento, eu trago muito, realinhamento do seu DNA, para que você tenha a oportunidade de se conhecer novamente. Para que você possa alimentar a sua mente de uma maneira correta. E que você possa se preparar. É um treinamento onde você aprende ferramentas que você pode se preparar, porque você precisa tratar você mesmo primeiro e depois você está preparado para quando um outro, uma pessoa que você ama precisa, você sabe quais são as ferramentas que você pode ajudar a pessoa a sair de uma depressão, de uma ansiedade, sair de uma situação, de uma tristeza profunda, inexplicável. E você consegue oferecer essa ajuda. Isso é abundância. E quando você consegue ajudar o próximo, que Jesus traz isso muito, ajudar o próximo. Quando você consegue ajudar o próximo, sem pedir nada em retorno, vem em dobro. Vem muito mais para você. E eu estou te trazendo uma oportunidade, eu estou te dando um presente. E aquelas pessoas que realmente querem
e me chama e coloca hashtag doutora eu quero o presente. Acabou o conteúdo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Que Deus possa abençoar a noite de vocês com um bom descanso, onde assim que vocês colocarem a cabeça no travesseiro, Deus possa vir acalmar a mente de vocês, de cada um de vocês, o coração. E toda a respiração, o vital que vocês, o tique colocarem dentro do seu nariz, possa nutrir todos os seus órgãos e suas vísceras, trazendo muita força e energia, para que quando estiver em descanso esteja nutrindo o suficiente e que vocês possam acordar no dia seguinte, ter a energia, a vida para o trabalho do seu dia a dia, sendo cuidando dos filhos, sendo cuidando da casa, sendo no trabalho, trazendo e todo esse ciclo de livre fluxo, toda a energia pode vir até a sua mente e ir até o dedo dos seus pés, trazendo um ciclo de livre fluxo. Eu quero que Deus abençoe vocês mesmo. E um bom descanso, uma boa noite. E aquelas pessoas que querem mesmo, tecla na minha bio, não aqui, tá? É na minha bio, escreva hashtag doutora eu quero presente. Ok? Até mais e até amanhã às 9 horas da manhã. Uma boa noite. Um beijo, pessoal.